Vamos conversar agora com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal Jovem Pan. Uma boa noite, excelente segunda-feira. Tudo bom, Cássio? Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A vitória de Antônio José Seguro foi uma vitória, com todo o perdão do trocadilho, bem segura mesmo. Inclusive num contexto de instabilidade interna lá em Portugal. E essa que é a grande questão, porque a gente vai dar uma olhadinha nos números aqui no nosso telão para entender exatamente como é que foi esse resultado. Olha só, 66,8% dos votos para Antônio José Seguro do Partido Socialista, 3.483.000, quase 3,5 milhões de votos, contra 33,18% de André Ventura, ultradireitista do Chega, que conseguiu o melhor resultado da história do partido, com 1.700.000 votos. Alguns analistas estão dizendo, André Ventura bateu no teto. Daqui o Chega não passa. E por que eles estão dizendo isso, Cássio? Uma pesquisa feita pela Universidade Católica de Portugal diz o seguinte, que os eleitores perceberam essa disputa muito mais além de uma questão de esquerda e direita, mas principalmente uma questão de extremismo de André Ventura e moderação de Antônio José Seguro, que é visto como um centro-esquerdista, que inclusive nesse segundo turno recebeu apoio da centro-direita e até mesmo da direita também. Então, essa foi a grande questão. Agora, o que chama a atenção aqui nesses números? Primeiro, é a maior vantagem numa eleição presidencial em Portugal desde 1991, quando Mário Soares conseguiu 70% dos votos lá no primeiro turno ainda, ele que era do Partido Socialista. Mas o que chama a atenção de fato é isso aqui, a taxa de comparecimento. Apenas 50% dos eleitores portugueses foram às urnas nesse segundo turno. O que explica isso? Bom, dois fatores. O primeiro é a questão do descontentamento com a política. O eleitor português não gosta do caminho que o país anda seguindo nesses últimos anos. Muitas eleições sendo convocadas para o Legislativo, muitos problemas no país, mas tem um outro fator, que é o das tempestades, o fator natural que atingiu Portugal nas últimas 3 semanas, tempestades 4 seguidas, tá? Que deixaram 15 mortos no país, milhares de pessoas desabrigadas, outras milhares sem energia elétrica, e o pessoal preferiu não votar mesmo. Agora, o que a gente pode esperar, então, com essa vitória de Antônio José Seguro? Primeiro, estabilidade interna. Ele prometeu conversar muito com os partidos no parlamento para evitar a dissolução do parlamento, se necessário. Disse que essa seria a última opção com ele na presidência. A gente pode esperar também estabilidade nas relações com o Brasil, sem grandes mudanças, estabilidade também com a União Europeia. Ele tem um alinhamento muito grande, o Partido Socialista tem um alinhamento muito grande com a União Europeia. Então isso deve ser mantido lá em Portugal. Mas a grande busca do novo presidente, que vai tomar posse em 9 de março, é justamente por unir o país, que até pouco tempo atrás era dividido entre 2 partidos, o Partido Socialista, mais de esquerda, e o PSD, social-democrata, mais de direita. Mas ainda assim tinha ali uma boa coesão entre eles. O Chega é o partido mais disruptivo da política portuguesa, por assim dizer, e acabou alterando um pouco o fluxo do parlamento português. Agora, esse é o resultado em Portugal. Quando a gente olha para o Brasil, a história é um pouco diferente. E aí a gente vai conferir como é que ficou aqui no Brasil, nos consulados. 58,73% para André Ventura e 41,27% para Antônio José Seguro. Mas de uma amostragem, atenção, muito pequena. Só 2,41% dos eleitores que podiam votar aqui no Brasil foram às urnas. Qualquer cidadão português podia votar, acima dos 18 anos, e também quem tem a dupla nacionalidade. Você que tem um passaporte português poderia ter ido votar nos 10 consulados. O que isso quer dizer? Bom, nada, porque André Ventura não ganhou. Mas por que tem essa vantagem aqui? Se a gente olhar os resultados por consulados, a gente vai ver que a polarização brasileira, por exemplo, entre Lula da esquerda e Bolsonaro da direita, como a gente costuma ver mais normalmente, não se traduz aqui no país. Por quê? Olha só, André Ventura vence em Belém, vence também em Belo Horizonte. Vamos passar aqui para as outras regiões. Em Brasília, ele vence com uma vantagem muito apertada. Em Curitiba, também uma vantagem apertada para André Ventura. Chegando em Fortaleza, que seria um território lulista, um território da esquerda, ele vence também com larga vantagem. Em Porto Alegre, também vence. Vamos chegando já
no finalzinho. Recife, também vitória de André Ventura. Rio de Janeiro, também. Onde mais? São Paulo, vitória larga de André Ventura. Salvador, vitória de André Ventura apertado. Ou seja, a polarização brasileira não se traduz para o eleitorado português. Aqui a gente pode colocar muitas coisas na cabeça. Por exemplo, você tem um número considerável de portugueses aqui no Brasil que são saudosistas de Salazar, Antônio Salazar, ditador português que morreu em 1970. Isso pode ter se traduzido um pouco, mas os eleitores no exterior têm um desejo um pouquinho maior por mudança, mesmo que isso seja uma mudança mais radical no país. Talvez essa seja a explicação mais provável. Mas aí, Cassius, a gente está falando muito mais nesse momento do achismo do que de qualquer outra coisa. Perfeito, Fabrício. Obrigado pelas informações e até amanhã. Amanhã a gente está de volta.